Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse vídeo de hoje eu vou falar qual que é o kit básico que você deve ter se você quiser começar a trabalhar com radiestesia e radiônica. Eu participo de muitos grupos de estudo, de muitos grupos de debate, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, sobre radiestesia e radiônica. E as pessoas normalmente perguntam muito isso. Eu quero comprar meus primeiros gráficos de radiônica. Então, quais são os primeiros gráficos que eu devo comprar? Pessoas que querem começar a trabalhar com radiestesia e radiônica. Quais são os primeiros materiais que eu recomendo que você possua? É claro que o ideal é que você faça um curso, pelo menos o curso básico de radiestesia e radiônica, tá? Porque aí esse debate dos materiais vai ser feito nesse curso. Eu não ofereço curso de radiestesia e radiônica, até porque eu não estou com tempo, com agenda para isso. Mas nesse vídeo aqui eu quero dar minha contribuição dos primeiros gráficos, dos primeiros materiais que eu acho que o estudante inicial de radiestesia e radiônica precisa ter. E você que está assistindo aqui o vídeo, você pode comprar esses materiais e começar a fazer seu trabalho de radiestesia e radiônica, tá? A técnica ela é muito poderosa, mas ela é fácil de ser feita, tá? Qualquer pessoa pode fazer. Trabalhar com radiestesia e radiônica é treinar a sua sensibilidade. Você vai treinar a sua sensitividade. Você vai começar a desenvolver a sua sensitividade, a sua capacidade de perceber e diagnosticar energias. Nesse vídeo aqui eu não vou ensinar como é que se faz isso. Eu vou apenas apresentar alguns materiais iniciais que eu acho legal quem está pretendendo estudar radiestesia e radiônica, né, deveria ter, tá? Que materiais vocês deveriam ter. E assim, o que eu vou fazer também é compartilhar o meu entendimento e um pouco da minha experiência, que não necessariamente é o mesmo entendimento e é a mesma experiência de outros radiestesistas e de outros radionicistas. Essa área da radiestesia e da radiônica tem muitas diversidades de escolas, tem profissionais que trabalham de formas muito particulares, então o que eu vou fazer aqui é compartilhar as minhas sugestões, as minhas indicações. Então, a primeira coisa, antes até de falar dos gráficos, eu vou falar dos pêndulos, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito dos pêndulos de cristal. Muitos radiestesistas não gostam do pêndulo de cristal, só que assim, o pêndulo de cristal ele costuma ser de valor acessível, tá? Não costuma ser um pêndulo caro, ele é um pêndulo de valor acessível. Eu acho que o cristal ele é muito sensível, ele é muito sensível para captar energias do ambiente, né? Para captar energias da pessoa que você está mentalizando num testemunho lexical, num testemunho por escrito. Já já eu vou mostrar o testemunho. Mas eu recomendo sim o pêndulo de cristal. Inclusive, assim, muitos radiestesistas também não gostam do pêndulo de cristal, porque eles dizem que o pêndulo quebra com facilidade. Se cair no chão, né, ele vai quebrar com facilidade. Mas aí você tem que ter cuidado, né? Por exemplo, eu cuido muito bem dos meus pêndulos e ele tá, ó, inteirinho, funciona muito bem. Então, eu gosto da sensibilidade do pêndulo de cristal para ele fazer o diagnóstico energético. Agora, para emitir energia, para fazer a psiônica, que é a transmissão de energia, eu prefiro o pêndulo radiônico em forma de pilha radiônica, inclusive o pêndulo de madeira, tá? O pêndulo de madeira para girar e transmitir a energia, tá? Para emitir a energia. Então eu gosto muito desse pêndulo radiônico. Gosto dos pêndulos de metal também, então esse aqui é um pêndulo de metal de alta precisão para fazer diagnóstico, tá? Gosto desse pêndulo de metal. E também tem o pêndulo radiônico de metal, ó, tá? Esse aqui é um pêndulo emissor. Só que o pêndulo de metal, ele é pesado para fazer o giro,
né? Então, o pêndulo radiônico de madeira, ele é mais leve, é mais fácil para fazer o giro e fazer a transmissão de energia, tá? O pessoal gosta muito dos pêndulos de madeira, né? Mas eu gosto do pêndulo de cristal, na verdade. Esse aqui é um pêndulo de madeira também para fazer diagnóstico de energia. Eu gosto do pêndulo de cristal para isso, ok? Outra dica para quem é iniciante na radiestesia e na radiônica. Vou falar sobre o testemunho lexical. O testemunho lexical é o testemunho que você faz por escrito, tá? Eu recomendo, todos os cursos de radiestesia e radiônica vão indicar você usar nome completo, data de nascimento e o endereço da pessoa para quem você vai fazer o trabalho radiestésico ou radiônico. Inclusive, quando eu estou fazendo gráficos de radiestesia e radiônica para mim mesmo, né, e eu quero fazer um testemunho lexical, eu ponho o nome completo, data de nascimento e o meu endereço no testemunho, tá? Eu gosto muito de trabalhar com testemunho lexical, tá? Por quê? Porque ele representa uma forma pensamento, tá? O meu entendimento é um entendimento de que o testemunho ele vai representar uma forma testamento, uma forma pensamento, tá? Mas na minha forma de trabalhar, eu coloco códigos Grabovoi. Isso é o meu diferencial. A maioria dos radiestesistas põe só nome completo, data de nascimento e endereço. Eu coloco código Grabovoi do assunto que eu quero trabalhar no testemunho, tá? Inclusive o código Grabovoi, em si mesmo, ele já é uma técnica, ele é um sistema bastante vasto, existem vários códigos Grabovoi. No futuro, eu vou trazer alguns códigos em vídeos futuros, né? Eu vou mostrar quais são os códigos que eu, Adalberto, uso, mas tem código Grabovoi para sucesso financeiro, para melhorar as finanças, e assim, já vou adiantar para vocês, gente. Código Grabovoi para as finanças, para dinheiro, funciona mesmo. Eu já tive resultados assim, de montar o gráfico radiônico com código Grabovoi para questão financeira, para dinheiro, e no mesmo dia já ter resultado, tá? Então tem código Grabovoi para questão financeira, tem código Grabovoi para questão amorosa, para atrair um parceiro ideal, tem código Grabovoi para trabalho, código Grabovoi para N coisas, tá? Código Grabovoi para saúde, código Grabovoi para proteção espiritual. E aí, assim, tem que se estudar um pouco desse sistema, tá? Dos códigos Grabovoi. Tem que fazer uma pesquisa, é fácil fazer a pesquisa e achar os códigos. Como eu disse, eu vou colocar alguns códigos nos próximos vídeos, tá? Os códigos que eu mais uso. Mas eu coloco o código no testemunho. Esse aqui, por exemplo, nesse modelo, eu coloco ativar código Grabovoi 8888. Esse código, por exemplo, é um código de proteção divina, tá? Então, nesse modelinho aqui, nome completo, data de nascimento, endereço da pessoa para quem você está mandando a energia dos gráficos radiônicos, e aí eu coloco ativar código Grabovoi e aí eu coloco o número. Aqui seria um modelinho para proteção divina. Se fosse um código para melhorar as finanças, aí eu colocaria o código Grabovoi para as finanças, que não é um só. Tem vários códigos, tá? Para cada tema, na verdade, tem vários códigos. Tem vários códigos de proteção, vários códigos de finanças, vários códigos para amor, e aí eu coloco todos os códigos. Se forem vários, eu coloco vários. Ativar código Grabovoi e coloco os números. Essa é a maneira como eu, Adalberto, faço o testemunho. Isso é importantíssimo, tá, gente? Ah, dá para fazer o testemunho só o nome e a data de nascimento sem o endereço? Não. Ou você coloca o endereço, se você não tiver o endereço, pelo menos a cidade e o estado onde a pessoa mora, pelo menos isso, tá? E, dá para colocar só o nome e o endereço e não pôr a data de nascimento? Tá errado. Tem que fazer inteiro, do jeitinho que eu falei, tá? Porque você está produzindo uma forma pensamento, tá?
estabelecida, esse protocolo está estabelecido dentro da egrégora da radiestesia e da radiônica, tá? A radiestesia e a radiônica, assim como todas as técnicas, têm a sua própria egrégora. Inclusive os códigos Grabovoi têm a sua própria egrégora. Fez o testemunho? Aí agora vamos para os gráficos. Vamos falar dos gráficos propriamente dito. O primeiro gráfico que você obrigatoriamente tem que ter, se você for um estudante de radiestesia, é o gráfico desimpregnador. O gráfico desimpregnador é importante, né, para você colocar o testemunho que você fez, o testemunho lexical, e aí você vai desimpregnar, retirar as energias negativas do testemunho, e com isso você já vai estar fazendo uma vibração para eliminar as energias negativas da pessoa do testemunho, tá? Então, assim, tem gente que entende que você está trabalhando a energia negativa do testemunho, do papel. Não, é da pessoa. Aqui você já está trabalhando, já está fazendo uma limpeza energética na pessoa, tá? À distância, no trabalho à distância, ok? Eu não vou entrar aqui na questão de que o testemunho, ao invés de ser um testemunho lexical, pode ser um testemunho como, por exemplo, um pedaço da unha, ou uma mecha de cabelo, né? Ou algum objeto pessoal da pessoa, a foto. Eu trabalho muito com o testemunho lexical, tá? Eu prefiro ele. Na verdade, o que eu estou fazendo é mostrando como fazer um testemunho lexical. Porque ele é um testemunho mais flexível. Você pode colocar aqui os códigos Grabovoi e o objetivo que você quer alcançar, tá? Então isso já é uma parte importante do trabalho. Eu prefiro muito mais o testemunho lexical por isso. E aí a primeira etapa é colocar aqui no gráfico desimpregnador para eliminar as energias negativas do testemunho, desimpregnar mesmo. E se vocês observarem esse gráfico desimpregnador, ele tem um decágono, então ele já faz um início de potencialização, de materialização. A maioria dos radiestesistas não falam isso para vocês, tá? Aliás, eu acho que muito radiestesista nem sabe disso. Mas como já tem um decágono dentro do gráfico desimpregnador, ele já começa a fazer uma potencialização. O que é a potencialização? É a ligação do testemunho lexical que você escreveu com a pessoa concreta. É a ligação energética entre o testemunho e a pessoa. Quem é que faz isso? O símbolo do decágono que está dentro do desimpregnador. Ele já começa a fazer isso. Depois que você deixa o gráfico um tempo no desimpregnador, esse tempo varia de caso a caso, depois a gente vai ver isso. Aí você vai usar o decágono, tá? Aí o decágono é para fazer exclusivamente a potencialização, ou seja, a ligação do testemunho lexical com a pessoa à distância que você quer depois fazer o trabalho radiestésico e radiônico, tá? Então aqui está sendo feita a ligação. Vamos supor que eu coloquei aqui nome completo, João, sei lá, fulano João. Coloquei aqui data de nascimento, endereço e o código Grabovoi, tá? Esse testemunho dessa pessoa vai ser ligada energeticamente à pessoa concreta que existe, tá? Como você colocou o endereço, a cidade, o estado onde a pessoa mora, mesmo que seja à distância, mesmo que seja do outro lado do país, tá? Ou do outro lado do planeta, o gráfico vai fazer, tá? O decágono, ele é um gráfico que vai fazer essa ligação com a pessoa, ok? Depois que você potencializa, aí você vai usar esse gráfico aqui, que é o diafragma, tá? Você vai usar o diafragma para fazer uma segunda limpeza. Você fez uma primeira limpeza com desimpregnador e agora você usa o diafragma para fazer uma segunda limpeza do testemunho. Esse gráfico, ele tem a função de movimentar a energia, girar a energia. E ao movimentar a energia, ele faz também uma limpeza, como foi com o gráfico desimpregnador. O desimpregnador faz a limpeza, tá? Podem observar que tem setas para fora.
Então, o desimpregnador ele faz a limpeza de maneira a jogar a energia para fora, tá? Então, ele elimina a energia negativa, ele joga a energia negativa para fora. É uma primeira limpeza que ele faz. Já o diafragma, ele faz a limpeza movimentando a energia, girando a energia, tá? Então, para eu preparar meus testemunhos, eu primeiro uso o desimpregnador, depois eu uso um decágono e depois eu uso o diafragma. Então, esses 3 gráficos eu considero que você tem que ter. Eu faço a limpeza, a potencialização e a limpeza de novo, tá? Limpeza com desimpregnador, potencialização com decágono e a limpeza com diafragma novamente. Uma coisa que vocês, estudantes de radiestesia, devem observar é o seguinte: existe o decágono simples e o decágono duplo, por exemplo. Aí tem radiestesista que diz que é a mesma coisa colocar aqui ou aqui. Não. O decágono duplo, ele potencializa mais rapidamente do que o decágono simples. A diferença é essa. Eu posso, por exemplo, se eu for usar um gráfico como esse aqui, um decágono simples, de repente eu preciso deixar o testemunho por 2 horas no gráfico para ele potencializar. Enquanto que se eu usar um decágono duplo, de repente eu posso deixar só por 40 minutos. Isso eu tô fazendo aqui um exemplo aleatório, tá? Na verdade, talvez você não precise deixar tanto tempo. Vocês vão encontrar radiestesista que diz que aqui tem que deixar o testemunho o dia inteiro, 24 horas, que aqui pode deixar só por algumas horas, 5 horas. Isso vai depender. O que vai definir o tempo, na verdade, é o relógio radiestésico. Então, você que é estudante de radiestesia vai precisar de um relógio radiestésico e é no relógio que você vai determinar por quanto tempo você tem que deixar o testemunho no decágono potencializando, tá? Só que o que acontece? Depois que você pega uma prática, isso vocês vão ver, tá? Depois que vocês pegam uma prática, desenvolve a capacidade sensitiva, você não precisa mais do relógio para determinar esse tempo, tá? Mas isso é quando você estiver experiente. No começo, você vai precisar do relógio. E aí, o que você vai precisar considerar? O tamanho do gráfico interfere na velocidade da potencialização. E se você está usando um decágono simples ou um decágono duplo, o decágono duplo é mais rápido, né, para potencializar. Se aqui você demora 1 hora para potencializar, nesse aqui você vai demorar, por exemplo, 30 minutos. Tá? Tô dando exemplos aleatórios, tá? O tempo não é exatamente isso. A questão do tempo ela é um pouco mais complexa, mas o que eu quero que vocês, estudantes iniciantes, entendam, né? Ou quem mexe com radiestesia estuda, é que o decágono duplo ele é mais rápido do que o decágono simples. E ainda por cima tem o decágono triplo, que é mais rápido ainda do que o decágono duplo. Tá? Então, se você tiver um decágono triplo, ele é mais rápido ainda do que o decágono duplo. E outra coisa que é importante é o tamanho do gráfico. Vejam isso aqui, ó. Aqui tem um decágono duplo maior e aqui um decágono duplo menor, tá? Esse decágono duplo aqui é um gráfico de 15 por 15, mais ou menos 15 por 15. Ó, esse decágono simples também, 15 por 15. E esse desimpregnador 15 por 15 também, tá? Se o gráfico é maior, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, é 24 por 24. Ele é um gráfico maior. Quando o gráfico é maior, o efeito dele também é mais rápido, tá? Então, quanto maior o gráfico, mais acelerado. Então, vejam bem, ó. Esse desimpregnador aqui, de 15 por 15, ele demora mais. Vamos supor que eu coloque o testemunho aqui, eu vou ter que deixar 2 horas nesse gráfico, ou 1 hora, que seja 1 hora, vai. Para potencializar, mais 1 hora. Se eu usar o decágono duplo, é 30 minutos ao invés de 1 hora, tá? Porque ele é mais rápido. Mas se eu usar um decágono duplo e ainda maior, como esse daqui, eu vou deixar menos tempo ainda, menos de
30 minutos, por exemplo, 20 minutos, vamos supor. Se for grande assim, 24 por 24 e ainda por cima é triplo, eu vou deixar por menos tempo ainda, menos de 20 minutos, vamos supor uns 15 minutos, porque o gráfico é grande e ainda por cima é triplo. Vejam que eu tenho também o desimpregnador de 24 por 24. Então, ao invés de deixar 1 hora desimpregnando, aqui eu vou deixar, por exemplo, 40 minutos, por exemplo, tá? E depois, para fazer a limpeza aqui, um gráfico de 24 por 24 também, vou deixar aqui, sei lá, 25 minutos, por exemplo. Mas ainda existe, vou mostrar aqui para vocês, ainda existe, maior ainda, esse gráfico aqui, ele é 35 por 35, é ainda maior. Comparem com o gráfico 24 por 24, tá vendo? E comparem com o desimpregnador, de 15 por 15. Então, quanto maior é o gráfico, mais rápido, isso é uma dica que eu estou dando, mais rápido é o efeito. Esses gráficos aqui, de 35 por 35, ele acelera muito o resultado desejado. Então aqui eu consigo desimpregnar de 5 a 10 minutos. Tá? Quando você usa o pêndulo no relógio radiestésico, por exemplo, eu sei de tudo isso porque eu usei e uso o relógio radiestésico. Então o relógio radiestésico vai pedir para você desimpregnar aqui num tempo de 5 a 10 minutos, muito mais rápido, tá? E aí eu tenho também, vejam, eu tenho aqui o decágono triplo e de 35 por 35. Então você potencializa aqui de 5 a 10 minutos, esses gráficos grandes, de 5 a 10 minutos você já faz o trabalho de desimpregnar, de potencializar e depois de limpar. Eu também tenho o diafragma de 35 por 35. Em 5 minutos você limpa o gráfico, tá? Você faz a segunda limpeza com esse gráfico. Então, a questão do tamanho do gráfico é importante. Muitos radiestesistas falam também da espessura. Quanto mais espesso o gráfico, melhor. Os meus gráficos são gráficos de 1 ou 2 milímetros. E eu obtenho bons resultados com gráfico de 1 ou 2 milímetros. Entendo que, se assim, existe uma questão de custo, de gasto, tá? Então, gráficos maiores assim são um pouco mais caros. Se ainda for muito espesso, 3, 4 milímetros, fica mais caro ainda. Eu consigo bons resultados com gráficos de 1 ou 2 milímetros, não precisa mais do que isso. Mas vocês vão encontrar radiestesista falando que tem que ter 4 milímetros, 3 milímetros. Se você tiver o dinheiro e quiser gastar com isso, tudo bem. Para mim já está de bom tamanho gráficos grandes de 24 por 24 ou de 35 por 35. Gráfico de 15 por 15 não é bom para trabalhar profissionalmente. Imaginem que eu tenha, por exemplo, eu moro em São Paulo e tenho um cliente que mora em Recife, tá? Eu quero alcançar o cliente no trabalho radiestésico ou radiônico. Então eu indico pelo menos um gráfico de 24 por 24 ou, né? E aí se você quiser um resultado mais rápido ainda, um gráfico de 35 por 35. Dá para trabalhar com um gráfico de 15 por 15? Dá, mas você, por exemplo, aí nesse caso você teria que deixar o testemunho no gráfico o dia inteiro. O dia inteiro no desimpregnador, depois o dia inteiro no decágono, tá? Então, gráfico de 15 por 15 eu gosto de usar para mim mesmo, tá? Então, se eu precisar fazer gráficos para mim, produzir um testemunho para mim mesmo, pessoalmente, ou para quem mora comigo em casa, aí eu uso os gráficos menores de 15 para 15. Profissionalmente, com clientes, eu uso gráficos maiores de 24 por 24, e quando eu estou com pressa, tem dias que eu estou com mais clientes para atender, né? Então aí eu uso os gráficos maiores para acelerar. Relógio radiestésico, existem vários modelos, tem esse modelinho aqui, que tem bastante informação, tá?
Então, tem escala para minutos, tem escala de porcentagem, tem chakras, tá? Eu não vou ensinar tudo isso aqui, só quero citar que esse aqui, ele é um relógio radiestésico, é um dos mais vendidos, ele é muito comum, ele tem a vantagem de ser pequenininho, então se sua mesa for pequena, ele não ocupa muito espaço, e você vai usar o teu pêndulo, né? Você vai usar o teu pêndulo nesse relógio radiestésico para definir o tempo de cada gráfico. Isso para quem é profissional iniciante. Depois de um tempo, você sente qual é o tempo que você tem que deixar o testemunho em cada gráfico, tá? À medida que você desenvolve sua sensitividade, você vai usando menos o relógio. Você pode usar o relógio para outras coisas até, tá? Para outras medições. Esse gráfico aqui, eu usei ele por muito tempo, essa régua, porque ele me permite medir horas, minutos, dias e semanas, né? E aí eu posso usar essas medidas de tempo para saber por quanto tempo o gráfico deve ficar montado. Esse relógio radiestésico aqui, ele é bem completo, porque ele tem medidas de tempo, né? Tem as indicações dos chakras, dos corpos espirituais, das áreas da vida, que você pode medir a intensidade energética dessas áreas da vida, se elas estão equilibradas ou em desequilíbrio. Você consegue ver minutos, horas e dias nesse gráfico, tá? Nesse relógio, aliás, para montar o seu gráfico. Hoje, o relógio radiestésico que mais eu estou usando é esse aqui. Ele é um relógio bem clean, né? Ele mostra aqui minutos, horas e dias, que é o que eu preciso, né? Quando eu tenho que montar um gráfico e fazer uma medição de tempo. Ele já é um gráfico norteado, tá? Depois eu vou deixar na parte de baixo do vídeo aonde que eu compro meus gráficos, que são gráficos de PVC. Pode ver que eles têm um certo brilho, né? Tá? Eles têm uma camada de proteção. Esse aqui é um gráfico de 24 por 24. Esse relógio radiestésico é o que eu mais uso e gosto de usar, tá? Ele satisfaz minhas necessidades. Se eu precisar medir algo mais do que... Se eu precisar medir alguma outra coisa que não tem nesse relógio radiestésico, aí eu uso esse daqui, tá? Que é bem completo. Ou então esse aqui, que também tem bastante informação e tem a vantagem de ser pequeno. Ele ocupa pouco espaço da mesa. Então, revisando, você que é colega de radiestesia, né, tá iniciando no estudo da radiestesia e da radiônica, né, ou mesmo se você já tem um pouco de experiência, mas o que eu indico então? Tenha um pêndulo para fazer diagnóstico energético, como por exemplo esse pêndulo de cristal, eu indico. Tenha um pêndulo radiônico em forma de pilha para emitir a energia, tá? Para o seu cliente. São pêndulos diferentes, um de diagnóstico e um de emissão. Esse pêndulo de cristal, ele também pode ser um pêndulo de emissão. Eu posso emitir através dele, mas o pêndulo em forma de pilha consegue fazer uma emissão melhor. Esse pêndulo, ele realmente é um pêndulo radiônico. Esse já é um pêndulo para captação de energia. Outra coisa importante, então você precisa ter o gráfico desimpregnador, é o primeiro gráfico que você usa, precisa ter ele. Põe o testemunho no desimpregnador. Depois você vai pôr o testemunho num decágono. Eu recomendo que se tenha um decágono duplo, tá? Até para você ter resultados mais rápidos. E por fim, o diafragma, tá? Na verdade, eu recomendo que você tenha gráficos de 24 por 24. Se você quer trabalhar, recomendo os gráficos de 24 por 24. Depois, quando você tiver mais avançado, se você quiser ter gráficos de 35 por 35, mas pelo menos os de 24 por 24. Para trabalho, esses de 15 por 15 eu não recomendo se você for trabalhar profissionalmente com clientes. Tenha um desimpregnador, tenha um decágono duplo ou até triplo, se você quiser, pode ser o triplo, tá? Perfeito. E um diafragma, tá? E aí você vai fazer, então,
limpeza, potencialização e depois limpeza. Essa primeira limpeza, como já tem um decágono, na verdade você já começa a fazer uma potencialização. Eu quero enfatizar isso porque a maioria dos radiestesistas não dão essa dica. Aqui você já está limpando e já começando a potencialização. Aí depois você vem para cá e faz uma potencialização mais intensa, que é a ligação do testemunho com o teu cliente. E aí depois você faz a limpeza nesse diafragma, tá? Feito isso, você encerrou o processo, todo o processo de fabricar o seu testemunho, tá? E aí depois o que você vai fazer? Você vai usar algum gráfico, né, com a temática, com o objetivo que você quer trabalhar. Por exemplo, vamos imaginar que você fez a desimpregnação primeiro, depois você fez a potencialização e depois você fez o gráfico diafragma de limpeza. Vamos imaginar que você deixou 30 minutos em cada gráfico de 24 por 24, tá? Se fosse gráfico de 35 por 35, você deixaria 10 minutos em cada gráfico, talvez até menos do que 10 minutos. Aí, depois que você deixou no último gráfico, que foi o diafragma, tá? Aí você pode, o testemunho está pronto, ele está energizado, ele está ligado com o cliente, e aí você pode usar os gráficos com as temáticas que você quer trabalhar. Vamos supor que seja um gráfico de prosperidade, como esse aqui. É o turbilhão com prosperador, tá? Então aí você vai deixar o gráfico aqui. Pronto, fechou, acabou. Você deixa o gráfico ali e com o relógio radiestésico você vai ver quanto tempo tem que deixar o testemunho nesse gráfico, tá? Provavelmente você vai usar esse gráfico porque você quer um objetivo de prosperidade. Mas detalhe, olha a dica. A gente já não tinha feito um código Grabovoi de prosperidade, né? Vamos supor, eu já tinha feito um código Grabovoi de prosperidade para questões financeiras. Então, na verdade, o testemunho já está trabalhando esse objetivo quando você põe lá no primeiro gráfico no desimpregnador. Quando chegar aqui, nesse gráfico, eu já trabalhei com os códigos Grabovoi o objetivo de prosperidade. Quando eu colocar aqui, aí o código vai potencializar o gráfico e vice-versa. O gráfico vai potencializar o código, tá? Então, vai reforçar mais ainda o objetivo de trabalho com a questão da prosperidade, tá? E aí você vai usar o relógio radiestésico também para saber por quanto tempo você tem que deixar o testemunho nesse gráfico. Se são minutos, se são horas, se são dias ou mais do que dias. Então isso você vai ver com o relógio radiestésico. À medida que você vai ficando mais experiente no trabalho, vou enfatizar isso, você nem vai precisar mais de relógio radiestésico, tá? Tem radiestesista que tem vários anos de trabalho e ele sempre usa o relógio radiestésico. Sempre. Sempre, sempre. Mas quando você desenvolve a sensibilidade radiestésica, você não precisa disso. Isso é uma coisa também que poucos radiestesistas falam. Quando você fica mais experiente, você vai conseguir sentir, captar quanto tempo aquele testemunho tem que ficar em cada gráfico. Agora tem mais uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Mas aí eu vou trabalhar, assim, eu vou trabalhar isso em mais vídeos. Se vocês nos comentários falarem que querem mais dicas técnicas, eu vou produzindo mais vídeos com esses conteúdos e colocando no canal. Mas vocês podem usar ainda, quando vocês ainda estão desimpregnando, fazendo a potencialização, vocês podem colocar uma pedra para fazer uma programação conjunta com o testemunho, tá? É como se você impregnasse o testemunho na pedra, no cristal. Eu gosto muito do cristal de ponta, mas se você não tiver cristal de ponta, você pode usar também um cristal comum, tá? Um cristal polido, né? Aqui, ó, um cristal comum, um cristal polido, pode ser um cristal ainda maior. Eu gosto de trabalhar com pedras maiores, mas eu gosto mesmo é do cristal de ponta. Tá? O cristal de ponta, ele amplifica a energia e a emissão da energia. Então, ó,
Imaginem que eu estou aqui, ó, vou começar a desimpregnação. Lembra que eu falei que era legal colocar o testemunho, né? Naquele formato que eu falei? Já coloco aqui o cristal de ponta. E aí o testemunho já impregna o cristal de ponta. Eu não preciso fazer nada. Só de fazer isso aqui já tá, o testemunho já está sendo desimpregnado, limpo, e já está começando a ser feito o testemunho, potencializado. Se eu quiser ampliar mais ainda a força desse testemunho, aí eu vou usar o pêndulo, aí tem técnica específica para potencializar ainda mais esse testemunho. Aí aqui eu vou estar usando psiônica para fazer isso, tá? E aí eu vou estar programando o código Grabovoi dentro do cristal, tá? Na memória do cristal. O cristal vai repetir o código Grabovoi para mim. Isso já aqui na desimpregnação. Quando eu passar pro decágono e depois pro diafragma, esse trabalho continua, né, potencializando e a emissão já começa com o decágono e com o diafragma. E depois de tudo isso, aí eu vou escolher um gráfico coerente com o objetivo que eu quero. Por exemplo, aqui um objetivo de prosperidade. Tem gráfico para amor, tem gráfico para proteção espiritual, tem gráfico para N objetivos, gráfico para saúde, gráfico para questões de justiça. Então, eu vou montar o testemunho com o código Grabovoi já do tema que eu quero, já com um cristal para potencializar essa energia, que depois vai chegar no gráfico da temática que eu quero. Vejam a quantidade de energia que eu vou mobilizar e emitir para a pessoa. É o trabalho magístico. Então, eu estou trabalhando com magia das formas, que é o gráfico radiônico. Estou trabalhando com magia de cristal. E estou trabalhando com a magia dos códigos Grabovoi, que na verdade é uma magia numerológica de matriz divina. Tá? Então, na verdade, eu estou usando 3 técnicas em uma. E se eu quiser ainda, jogo o reiki. Aplico o reiki, aí eu estou usando mais uma técnica para potencializar o gráfico. Tá? Isso sem falar que, no meu caso, eu trabalho o gráfico junto com as mesas radiônicas. Tá? Então, é bastante mobilização de energia. Né? Para quem é iniciante, pode parecer muita coisa. Tá? Pode parecer muita coisa já logo de cara fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu estou dando a dica. Aí, assim, o estudante tem que ir atrás, tem que estudar, tem que pesquisar. Se tiver dúvidas, deixa comentários aqui no canal. E aí eu vou produzindo mais vídeo e ensinando, tá? Aqui eu dei um panorama geral. Eu posso depois, por exemplo, nos próximos vídeos, eu posso mostrar os códigos Grabovoi que eu costumo usar. Então, nos próximos vídeos eu posso ir detalhando cada aspecto da técnica para vocês, tá? É só vocês pedirem nos comentários, que aí eu sei que esse tipo de vídeo eu devo continuar produzindo. Para quem quer trabalhar com radiestesia radiônica, é bom fazer um curso, tá? É bom fazer um curso, só que assim, os cursos que vocês vão fazer não vão ensinar tudo isso que eu já mostrei nesse único vídeo que eu fiz aqui, tá? Porque, inclusive, muito do que eu estou fazendo, colocar os cristais, colocar códigos Grabovoi, né, aplicar reiki no gráfico. Então, tudo isso foram adendos que eu mesmo pesquisei, fui atrás, experimentei, vi os resultados. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês. Muitas vezes, num curso clássico de radiestesia, eles vão ensinar só a fazer o testemunho, sem os códigos Grabovoi, né? E vai só assim, coloca o papel no gráfico. Pronto, acabou. Tá? Ele não vai falar de pôr pedra, de girar, de programar o pêndulo, de usar código Grabovoi. É só o testemunho e o gráfico. Pronto. Tá? Então, isso depende do curso. Eu não estou falando que está errado. Eu estou falando que, até porque vocês vão ver que tem muitas técnicas, cada radiestesista vai desenvolvendo seu próprio entendimento, sua própria técnica, tá? Mas se vocês quiserem um aprofundamento, eu vou fazendo mais vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, é um conteúdo um pouquinho mais técnico,
né? Se você não sabe absolutamente nada de radiestesia radiônica, nada de nada, entra num curso, aí você vai comprando os materiais e aí você volta aqui no vídeo, né? Vê as dicas que eu dei e se você achar interessante, você acrescenta as dicas naquilo que você aprendeu no seu curso, né? E se você ficar com alguma dúvida, entre em contato comigo, eu vou explicar, né? Se alguma coisa do que eu disse aparentemente contrastar com o que o seu professor de radiestesia radiônica ensinou, né? Eu fico à disposição para tirar as dúvidas segundo o meu entendimento, mas é claro, você também pode conversar com o seu professor e ver o que ele acha. Talvez ele concorde com a minha visão, talvez ele discorde, não existe consenso dentro dessa área e mesmo dentro de outras áreas, tá, né? Seja na astrologia, seja nos oráculos, seja em outras formas de tratamento, nenhuma dessas técnicas elas são consensuais, absolutamente consensuais. Cada professor, cada profissional tem a sua técnica, né? Tem o seu entendimento. E aí você mesmo é que vai ter que decidir qual abordagem, qual linha que você quer seguir, né? Que opção você vai querer seguir, tá? O que eu estou fazendo aqui é apenas compartilhar para vocês usarem o conhecimento todo ou parte do conhecimento que eu exponho da maneira que você achar melhor, tá bom? Bom, gente, então eu me despeço por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, tá? E a gente vai se falando nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!